Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda e última aula sobre auditoria, especificamente na área de segurança e saúde ocupacional. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do canal Quem Ensina Aprende e também do Senac Araraquara. Caso vocês precisem acompanhar essa aula de hoje em formato de slides, eu estou deixando o link para vocês aqui na descrição do vídeo, né? E também lembrando que a nossa segunda aula, caso você precise fazer um acompanhamento melhor, né, do que diz respeito à auditoria em segurança e saúde do trabalho, né, saúde e segurança ocupacional. Vamos lembrar que essa é a segunda aula, né, então tem a primeira aula aí disponível para vocês também. Meu muito obrigado a todos os alunos que estão participando, a sala 4 da tarde, né, que estão participando das aulas em formato remoto. Dando sequência ao tema auditoria, né, eu tenho que apresentar para vocês especificamente, né, dando sequência ao nosso conteúdo, que a auditoria, né, é um processo sistemático, documentado e de forma independente, que ele deve obter evidências de uma auditoria bem realizada. E, de certa forma, também avaliá-las de modo objetivo, para determinar, de certa forma, a extensão e quais são os critérios de auditoria a serem atendidos, né, que são atendidos de acordo com determinada norma, determinada lei e, respectivamente, a sua certificação. Então, a auditoria, basicamente, é no momento em que haverá perguntas, né? Pessoas vão apresentar aí, certamente, ideias, né? O detalhamento dessas ideias, e certamente também vai apresentar as suas falhas, né? As suas eventuais falhas, como toda e qualquer empresa, tudo bem? Vão ter ideias, né, teoricamente inovadoras, né? E certamente haveremos afirmações, né? Então, quando a gente pensa, né, na possibilidade de uma auditoria, saibam que ela vai ocorrer de um modo sistemático com uma única finalidade, né, que é observar a possibilidade de não conformidades e, de certa forma, também encontrar suas evidências, né, para comprovar que, teoricamente, o sistema de gestão está sendo bem implementado, está sendo bem conduzido pela organização. Compete ao profissional de segurança e saúde ocupacional conhecer, né, do seu processo, conhecer do seu trabalho, né, e naturalmente apresentar ao auditor todas as evidências necessárias, né? Vamos lembrar que evidência é tudo que você tem documentado, tá bem? O indício, ele não serve, né? A suposição, nesses casos, ele não serve. Não tem como eu trazer lá o fulano, né, o trabalhador, né, o João da Silva, e falar: João, explica para o auditor como que é o trabalho. Ele pode explicar, mas ele vai precisar basear em, teoricamente, uma documentação, um plano de operações, né, um procedimento operacional padrão, uma ordem de serviço, e isso sim é documental, isso sim é uma evidência. A testemunha daquele trabalhador não é uma evidência, simplesmente é um indício que ele recebeu um treinamento, que ele recebeu uma capacitação e que, de certa forma, a empresa está cumprindo a legislação. Falando sobre auditoria, né, dentro de um sistema de gestão, nós temos alguns caminhos a serem seguidos. Primeiramente, lembrar que a gente tem as atividades chamadas de atividades sistemáticas, né, que devem ser avaliados, como o próprio nome diz, de maneira sistêmica, de maneira holística e naturalmente abrangente. Sendo assim, é necessário encontrar eventuais vícios e falhas da organização. Vamos supor que uma organização ela faz uma capacitação de um trabalhador, né, e faz ali, por um trabalhador terceiro, né, uma abertura, né, uma permissão de trabalho de risco, que a gente chama também de PTR, especificamente nas operações de espaço confinado, trabalho a quente, trabalho em altura, necessariamente atividades de manutenção, geralmente, né? E aí a empresa tem como hábito, né, fazer a contratação desse trabalhador, dessa mão de obra terceira, e esquece, né, em algum momento de avisar o profissional da segurança do trabalho. Aconteceu isso muito comigo em outros momentos em uma determinada empresa, que o técnico de segurança era o último a saber. A gente estava andando pela fábrica quando nos deparávamos com uma equipe de manutenção, um terceiro, realizando uma atividade. E ao abordar o terceiro, né, a pessoa que estava ali prestando o serviço, ela simplesmente me falava: olha, eu fui contratado por setor tal, por pessoa tal, e eu estou aqui desempenhando minha função. Eu não sei, né, quem é você, o que você faz aqui na empresa. E isso evidencia naturalmente uma falha do seu sistema de gestão em segurança e saúde ocupacional. Porque, como a gente falou nas demais aulas, inclusive na teoria da qualidade,
na teoria das aulas de qualidade, a segurança na saúde ocupacional ela deve ser, né, de todos os níveis, deve estar implantada em todos os níveis, desde a alta direção até, naturalmente, as pessoas que realizam a contratação de mão de obra terceirizada. E muitas vezes esse terceiro, né, muito provavelmente por não ser da cultura daquela empresa, não tem os treinamentos necessários, não recebeu a qualificação necessária, e a gente sabe dos impactos judiciais, né, naturalmente judiciais / jurídico, que isso pode impactar. Então, o técnico de segurança, nesse momento, ele, além, né, de ter uma postura teoricamente de fiscalizador, né, que eu venho falando para vocês que não é o nosso papel, ele tem que voltar lá no início, né, da cultura organizacional da empresa e alertar aos demais funcionários da empresa, especificamente setores que realizam, né, que fazem a solicitação de mão de obra terceirizada, de informar que o trâmite foi feito de modo inadequado. A segurança do trabalho, ela não é um setor à parte, ela é um setor que faz, naturalmente, parte de todos os demais setores. Não tem como deixar a segurança do trabalho isolada, né, e necessariamente ter uma atividade externa, né, um trabalhador terceiro, né, um trabalhador terceirizado, realizando uma atividade dentro do nosso parque fabril, né, seja indústria, seja empresa ou qualquer outro ramo. O técnico de segurança ele vai encontrar esses eventuais vícios, né, e falhas também. E avaliar as perdas e oportunidades, né? Vamos falar agora da questão jurídica. Então, além disso, o profissional da segurança ele necessita avaliar as perdas e oportunidades, né? Vamos lembrar das questões jurídicas. Se um trabalhador sofre um acidente de trabalho dentro de um espaço, né, dentro de uma empresa, ele automaticamente, a empresa é corresponsável, né? É basicamente como você pegasse a chave do seu carro e entregasse para uma pessoa que não tem habilitação ou que não tem a qualificação necessária para dirigir um veículo, e porventura ele toma uma multa, ele atropela alguém, ele acaba sofrendo um acidente, né? A responsabilidade recai naturalmente na pessoa que é proprietária do veículo, né? Então essa corresponsabilidade muitas vezes ela acaba passando desapercebida. Então compete ao técnico de segurança avaliar essas possibilidades de perda, né? E também as oportunidades que a gente falou amplamente aí chamado de melhoria. Toda vez que a gente fala sobre uma melhoria, naturalmente o profissional da segurança do trabalho deve ficar atento a essa possibilidade de oportunidades. Da mesma forma, nós temos atividades independentes, né? Não necessariamente uma auditoria. Eu preciso de um auditor interno daquela atividade. Eu preciso de pessoas, né? Não necessariamente ele vai fazer parte daquele setor. Eu preciso de pessoas que não tenham vínculo com aquele setor, que tenham uma atividade livre, racional, acima de tudo, uma sensatez, né? E naturalmente receptivo, né? A ser comunicativo, a entender, a saber ouvir, né? Muitas vezes as pessoas reclamam que o auditor ele não fala muito, né? De fato, ele não está ali para falar, ele está ali simplesmente para ouvir, ele está simplesmente ali para procurar evidências. Os auditores, de uma forma geral, eles são receptivos, né, dentro da área, né, da sua área, e acima de tudo, ele procura evidências relacionadas ao que é solicitado em uma norma. Se a norma, entre todas as 37 NRs que nós temos, se a norma ela prevê a necessidade de um treinamento, de uma capacitação, de uma ficha de EPI, de uma evidência, o auditor vai procurar essas evidências e não simplesmente um entendimento, né, que o funcionário falou ou que naturalmente alguém relatou para ele, né? Então ele vai pedir realmente evidências necessárias, né, e naturalmente evidências concretas que o sistema de gestão está sendo cumprido e desenvolvido. As auditorias, elas vão passar naturalmente por métodos de eficácia, né, e de eficiência, por isso que é importante a gente entender essa conceituação. A eficácia, por sua vez, é o que fazer, né, de modo mais rápido possível, fazer menos com mais, né, fazer mais com menos, desculpa, né, e fazer de uma forma necessária a atender a organização. Se a empresa prevê a implantação de uma norma ISO 45000, por exemplo, o que se espera é que, além de atender uma série de requisitos previstos na norma, o que se espera, naturalmente, é que os técnicos de segurança saibam o que fazer, de que forma implementar.
nós estamos passando por uma situação recente, né, que é a revisão da norma regulamentar número 1. Eu recomendo também que vocês procurem conhecer essa norma, visto que ela procura, né, naturalmente, trabalhar com uma mudança cultural. Essa mudança de cultura é o envolvimento dos profissionais da segurança do trabalho nos processos e nos processos daquela atividade, daquela função pré-determinada. Quando a gente fala sobre eficiência, né, naturalmente é como fazer. Então, o técnico em segurança que desconhece da norma ISO e, naturalmente, tem uma noção, né, tem um conhecimento maior em normas regulamentadoras, tem que fazer uma interpretação de como entender a norma regulamentadora e como ela se aplica dentro da norma ISO, né? Por isso que a parte fundamental de auditoria acaba sendo aí a interpretação da norma ISO, bem? Então, quando a gente falou sobre eficácia e eficiência, é o que fazer e como fazer. Então, o profissional da segurança do trabalho, ele deve, acima de tudo, conhecer e ter um domínio das normas regulamentadoras, e esse como fazer é pegar as 37 normas regulamentadoras, ou naturalmente aquelas que se aplicam àquela atividade, e aplicar dentro da norma ISO, né? Então, a norma ISO, especificamente a 45001, fala sobre a segurança e saúde ocupacional. Mas se a gente for entender muito da norma ISO, inclusive é uma das formas que a gente consegue fazer a sua interpretação, é através do gerenciamento dos riscos, né? A norma ISO, especificamente a 45001, ela fala sobre a gestão dos riscos ocupacionais. E aí a gente precisa voltar naturalmente lá no início do nosso curso e entender quais são os riscos ocupacionais e, naturalmente, como eles são aplicados dentro da nossa atividade, dentro da nossa empresa. Ao fazer essa correlação, a gente vai ter uma oportunidade muito grande de melhoria, né, no nosso trabalho e, naturalmente, de encontrar também como se fazer, né, como implantar uma norma ISO. Lembrando que eu sempre vou precisar criar evidências, né? Eu tenho que criar ali um documento que, se porventura o auditor necessitar, ele comprova, né, que eu estou atendendo tanto o sistema de gestão, como naturalmente também as demais normas regulamentadoras. E as auditorias, né, elas têm aí como premissa básica, né, isso é fundamental a gente entender, que ela verifica a conformidade, né? Muita gente se questiona em relação ao que é conformidade, é atender um requisito da norma. Se a gente pegar lá na NR7, por exemplo, a norma regulamentar número 7 fala sobre o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, ou, em outras palavras, PCMSO. O item 7.5.1 da norma regulamentar número 7 fala que eu preciso, então, cumprir, né, e ter ali pessoas habilitadas, treinadas, para um eventual caso de primeiros socorros. Se a empresa conseguir comprovar que ela tem uma equipe treinada através de certificados de habilitação em primeiros socorros, através de listas de treinamento, e ainda demonstrar, né, através de uma evidência que tem ali equipamento específico para uma atuação de primeiros socorros, como pranchas, bolsas com kits de primeiros socorros, eu tenho ali uma conformidade. Agora, de nada adianta, né, eu ter ali o kit, né, a prancha, a bolsa, o colar cervical, sendo que eu não tenho uma equipe treinada, né, ou naturalmente ali um certificado que evidencie essa conformidade. Então, as auditorias, elas servem exatamente para isso, verificar conformidade. Ela avalia também controles, né, que é diferente de inspeção. Quando a gente falou sobre a área da qualidade, eu comentei com vocês que existe um setor de metrologia, né, dentro das organizações, que elas avaliam, por exemplo, se aquele determinado equipamento passou ou não por calibração. É óbvio que o auditor não vai pedir para o trabalhador, né, ou para o técnico de segurança, ligar o equipamento para saber se ele está funcionando ou não. Isso seria uma inspeção. Mas ele pede um documento. Então, toda avaliação e todo equipamento que não passa por uma metrologia é emitido um laudo. Esse laudo deve ficar arquivado como uma evidência. Agora, pode ser também de critério do auditor pedir para o técnico de segurança falar um pouco sobre aquele documento, né, e também especificar quem faz a avaliação, como faz, porque tudo isso vai constar futuramente num relatório. Pode ser também que o auditor, isso é livre para ele, né,
pode solicitar uma cópia desse certificado, né? Então, para que isso faça ali parte e deixe seu documento, seu relatório ainda mais robusto, cada vez mais de acordo com a sua realidade. Uma auditoria, ela não possui um caráter punitivo, tá? Muitas vezes a gente já tem um entendimento que a auditoria, por sua vez, ela cria uma punição. Por isso que cria, né, naturalmente, aí até de maneira folclórica, né, que o auditor ele vem para punir a empresa. O auditor ele tem como objetivo avaliar a conformidade, avaliar, trazer ali, buscar evidências. Se alguém errou, né, durante o sistema de gestão, não foi a pessoa do auditor, e sim, certamente, o profissional da segurança do trabalho, da qualidade, ou técnico em meio ambiente, aquele profissional que deveria ter criado evidências ao longo do sistema de gestão. E ele constitui um processo amostral, né? Então, pode acontecer também que a auditoria ela pode ser realizada, né? Nós temos lá 10 setores. Pode ser do entendimento do auditor realizar uma amostragem, né? Então, teoricamente, 4 setores desses 10. Ele não precisa fazer auditoria em toda a empresa, ele simplesmente encontra ali 4 setores e para o entendimento daquele auditor, essa amostragem já é o suficiente. Então, quando a gente fala em processo amostral, né, naturalmente o auditor ele tem um entendimento, né, que 4 setores podem representar toda aquela empresa, que tem ali 10 setores. Mas também é critério do auditor fazer auditoria, naturalmente, em vários dos setores. O que vai determinar, e né, isso vai acabar impactando também, é o tempo de auditoria. Já vi auditorias de qualidade, principalmente, durarem 2 semanas. Né? Então, o auditor vai e faz a auditoria em toda a empresa, ali, dependendo do tamanho da empresa, 23, 24 setores, basicamente 2 setores, né, por dia. Um setor de manhã, um setor à tarde e por aí vai. Agora, se ele quiser fazer de um caráter amostral, ele precisa apenas especificar isso no relatório. Né? Vamos lembrar que o auditor ele tem a autonomia de fazer a auditoria do jeito que ele acha e que ele bem entender. Pessoal, dúvidas em relação a isso, algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? Tá joia, tudo certo. Beleza. Então, além das normas e definições complementares que eu falei na primeira aula, eu vou trazer mais duas definições, né, em relação à norma ISO. Eu comentei com vocês, pessoal, que eu tenho a norma ISO, entretanto, eu tenho ela publicada em espanhol, tá? Estou tentando procurar ela em português aqui e vou fazer também o compartilhamento dessa norma com vocês. Quando a gente fala da pessoa do auditor, né, conforme a gente viu na primeira aula, né, e relatando também na aula de hoje, é a pessoa com a competência adequada para realizar a auditoria, seja o auditor interno ou o auditor externo. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Auditoria de primeira parte, segunda parte e também auditoria de terceira parte. Então, a auditoria, por sua vez, ela é feita por uma pessoa ou até por um órgão fiscalizador para que tenha aquela competência. Né? Vamos pegar especificamente o auditor do Ministério do Trabalho. Nós temos tanto o auditor fiscal, como também o fiscal do trabalho. O que vai determinar, naturalmente, é o tempo que ele tem de casa, né? Quando ele passa no concurso público, geralmente ele fica 2 anos como fiscal do trabalho, em estágio probatório, né? Com estágio com remuneração, né? Porém, a qualquer momento, o seu trabalho pode ser suspenso, né? O seu cargo pode ser suspenso. E após esses 2 anos, ele acaba se tornando, né, dentro de uma série de pré-requisitos ali, de atender um pré-requisito, se tornar um auditor fiscal. E existe também a possibilidade dele ser ali de acordo com o andamento, né, se tornar o gerente de uma determinada região. A questão do auditor fiscal do trabalho, ela tem meio que sumido, né, vamos falar assim, dos últimos anos. Eu, pelo menos, tenho uma formação há 12 anos e há 12 anos que eu não vejo um concurso público para auditor fiscal. Até o meu entendimento, né, teria que ter mais auditores fiscais do trabalho, só que a gente está passando por uma alteração no mundo e, naturalmente, dentro da segurança do trabalho não é diferente. Na segurança do trabalho, os auditores fiscais eles estão se tornando uma figura teoricamente secundária. Está mudando a tecnologia da fiscalização. Então, a questão da auditoria dos sistemas ISO,
eu acredito que possa vir a acontecer dessa forma também. Os auditores vão se tornar, teoricamente, ali, pessoas mais ligadas à área tecnológica, né, de fazer a solicitação de documentos, e aí, quando necessário, fazer, sim, uma vistoria, né, uma presencial, vamos falar assim, uma auditoria presencial. E, no restante do tempo, fazer uma auditoria de documentos, de evidências. Afinal, é esse o papel do auditor. Nós temos o cliente da auditoria, que é a organização ou a pessoa que vai solicitar essa auditoria. Quando eu falo sobre organização ou pessoa, eu naturalmente, né, estou falando de uma PJ, né, de uma pessoa jurídica, porque ela vai desempenhar um trabalho como prestador de serviço para solicitar, né, o trabalho de um auditor. Né? Então, ela é uma empresa e ela vai solicitar um trabalho de auditor, que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. O auditado, né, que naturalmente é aquele cliente da auditoria ou setor que está sendo auditado naquele momento. A organização que está sendo auditada ou também setor, seção, processo, né? Então, tudo isso pode ser auditado. A constatação da auditoria são resultados, né, daquela avaliação através de evidências coletadas e até comparadas de acordo com o critério de auditoria. Todo relatório de auditoria, ela precisa ter ali um padrão de critério, né? Se é o caso de uma certificação de norma ISO 9000, eu preciso utilizar basicamente somente os requisitos presentes na norma ISO 9000. Não tem como eu pegar a área de meio ambiente e avaliar dentro da área da qualidade, né? Isso é um contrassenso. Agora, se a empresa ela vai fazer uma dupla certificação, né, ela tem qualidade, tem certificação em qualidade e em meio ambiente, aí sim pode acontecer de maneira simultânea, entretanto, com auditores distintos. Né? Dificilmente uma empresa vai ter um auditor que conheça, né, e basicamente tenha um conhecimento de duas normas específicas. Né? Pode acontecer, mas geralmente a gente tem dois auditores, um para a norma ISO 9000, outro para meio ambiente, outra para a gestão de saúde e segurança do trabalho, e assim de modo sucessivo, né? As evidências de auditoria serão registros, fatos ou outras informações pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis. Toda vez que eu faço um treinamento, pessoal, para empresas que eu presto serviço ou, naturalmente, para as empresas que eu trabalho, né? Eu tenho como padrão de atendimento realizar, primeiramente, uma ficha de inscrição daquele treinamento. Então, o setor de recursos humanos me passa o nome do trabalhador, seu RG, CPF, setor que trabalha, né? Eu vou, depois de tudo isso, se o treinamento for presencial, eu vou passar uma lista de presença para que realmente eu consiga ter uma evidência que aqueles trabalhadores foram treinados. E, além disso, eu acabo emitindo um certificado digital para cada trabalhador. Então, esse certificado ele é emitido para a empresa, né? E a empresa pode fazer o encaminhamento desse certificado para aquele trabalhador, seja em formato impresso ou digital, a critério da empresa. O que eu vou fazer realmente como forma de registro é uma rastreabilidade. Então, todo documento que eu forneço, eu também assino, né, e arquivo como uma forma de registro. Pode acontecer em algum momento, né, como o auditor fiscal do trabalho, ou também o auditor de uma norma ISO, solicitar esse registro. Né, e a empresa, ela pode, por mais que seja organizada, ela pode em algum momento ter essa falha, né, pode ali deixar de arquivar, ou pode deixar no e-mail e acabar perdendo, né? Então, eu tenho aí uma prática, né, de arquivar todo e qualquer documento que eu emito para uma organização, para uma empresa, a fim, né, de criar um registro e, naturalmente, uma evidência. E o critério das auditorias vai ser de acordo com as políticas, procedimentos e requisitos prescritos. Se eu tenho o requisito lá da norma ISO 45001, eu tenho que atender aqueles requisitos especificamente. E, por sua vez, se a norma prevê que sejam realizados procedimentos operacionais padrões, o famoso POP, eu preciso ter, né, dentro de um manual, vamos falar assim, esses procedimentos. E a política, né, naturalmente, vai ser a grande matriz desses documentos. Né? Então, quando eu falo basicamente de política, procedimento e requisitos,
O requisito está previsto na norma ISO. A política é como se fosse um livro, né? E cada capítulo, cada página desse livro vão ser os procedimentos, que aí eu tenho evidências, né? Eu tenho naturalmente como comprovar que aqueles trabalhadores receberam treinamento, qualificação e naturalmente trazer evidências para o auditor. Ao final de uma auditoria, né, primeiro é feito naturalmente a conclusão, apresentando os resultados. Então, é basicamente quando aquela equipe de auditoria ela se reúne com o cliente, né, com a empresa, é apresentado pela equipe um resultado, né, basicamente ali uma reunião bem rápida, com objetivos da auditoria e o que foi constatado, né. Uma certa vez eu fiz uma auditoria, eu participei de um processo de auditoria de uma norma de meio ambiente, conforme eu relatei na aula passada, e uma da constatação do auditor, né, que ele não comentou comigo, né, ele não falou em nenhum momento comigo, ele guardou no relatório e apresentou para a minha diretoria, era a questão do descartes das luvas, né, das luvas que eram utilizadas no processo de solda, por exemplo. Essa luva, que é chamada luva de raspa, né, ou luva de couro, ela tem um certo tempo de vida útil, né? Geralmente ali uma semana, 2 semanas, dependendo do processo também, e como é um tecido, se ela molhar, ela naturalmente perde a sua eficácia. E esse auditor, ele simplesmente comunicou à auditoria, né, a diretoria, que precisava ter um plano de ação mais eficiente de descarte, que era basicamente, né, fazer ali o seu encaminhamento para empresas específicas de reciclagem de couro, né? Eu, particularmente, nem sabia que existia esse tipo de empresa, mas através da auditoria, a gente criou um plano de ação, né, por causa de uma não conformidade relatada na constatação da auditoria. Após essa conclusão, é feito, né, naturalmente um programa de auditoria, né, que pode ser feito em conjunto de uma ou mais auditorias, apresentando um plano de ação por um determinado tempo, especificando, direcionando qual que é o propósito específico, né? Então, é basicamente como se fosse aqui uma lista de instruções do que deve ser feito após uma auditoria. Podem constar ali nesse programa de auditoria não conformidades, né? Mas devem constar também, naturalmente, as conformidades. Porque o auditor, ele vai ter uma prática, né? Ele pode vir, por exemplo, no ano de 2021 e fazer uma auditoria de acordo com a norma ISO 45001. Na recertificação, lá 5 anos depois, pode ser que esse auditor se baseie nesse programa de auditoria para fazer uma revisão. Ele nem vai procurar, né, as evidências que estão previstas na norma ISO. Ele pode se pegar simplesmente o programa de ação que ele fez, né, o plano de ação, e apresentar e solicitar, né, evidências do que ele sugeriu, né, naquela conclusão. Agora, se ele for um pouco mais atento, né, até a questão da auditoria, pode acontecer de não ser o mesmo auditor. Então, a gente não tem como escolher um auditor, né? O auditor, ele simplesmente comparece à organização, encaminhado pela sua empresa, né, e naturalmente vai fazer o seu papel, que é de auditar, de vistoriar, de procurar evidências. Então, geralmente, esse programa de auditoria, ele é muito utilizado, né? Tem uns funcionários, principalmente na segurança do trabalho, que permanecem por 20, 30 anos na organização, e se ele tiver esse plano de ação aqui e não colocar em plano, né, naturalmente a auditoria ela vai pegar essa situação e vai comprovar que nada foi realizado, né, de acordo com o que foi especificado. O plano de auditoria, né, vai trazer de maneira mais abrangente, até de maneira bem detalhada, quais são as atividades, né, e os arranjos para a realização de uma auditoria, que é o que eu vou mostrar para vocês nos demais slides. E o escopo da auditoria basicamente vai trazer, né, abrangência, limites e os objetivos de um auditor. O auditor, conforme a gente comentou nas demais aulas, aí na primeira aula especificamente, ele tem que tomar bastante cuidado com as perguntas que ele faz, né, e a pertinência que ele tem de interpretação, porque ele pode, né, e é papel da organização questionar a sua abrangência e os limites.
né? Ele tem que se basear numa norma, ele não pode criar um certo rancor com a empresa, tampouco uma certa familiaridade com aquela empresa. Ele deve se basear única e exclusivamente a uma norma. Então, quando eu falo, né, sobre todas as etapas, eu passo por etapa do planejamento, que vai ser separado por escopo, objetivo, ocasião, critério, preparação, né, estudo, lista de verificação e notificação, condução, né, que é a reunião de abertura do auditor. Né, eu não falei muito para vocês sobre a reunião de abertura, mas porque eu vou falar isso mais à frente. A execução, que pode durar alguns dias, né, de acordo com a realização da auditoria. E, por último, uma reunião de encerramento, né? E todas as etapas, pessoal, devem criar evidências através de lista de presença, ata de reunião, né? Pegar ali a assinatura de quem está participando, quem são os responsáveis, né? Isso se torna naturalmente algo até meio que formal, né? Porque uma auditoria ela precisa cumprir essas etapas. Eu posso trazer os relatos verbais, né? Mas é preferencialmente acordar, né, e buscar as evidências documentadas. Na sequência, eu vou ter ações preventivas, corretivas, né, buscando sempre com a área auditada um consenso, avaliando a sua efetividade através de novas auditorias futuras, até o envio de documentos e registros. Pode acontecer, né, a critério do auditor, dele solicitar um prazo, né, para a empresa, dele prever um prazo de 10 dias para algum envio de documento. Eu já participei de uma auditoria de qualidade também, e o auditor não encontrou, por exemplo, um POP específico para identificação de uma máquina. E o auditor falou, olha, eu sei que vocês realizam, eu vi a máquina ali sendo marcada, né, sendo colocada, adesivada, falando especificamente sobre a marca da empresa, né, o formato do jeito de colocar. Entretanto, eu não encontrei o registro. Né, então, vocês me mandam em 10 dias para que eu consiga finalizar o meu relatório de acordo com o POP de vocês, ou naturalmente com a evidência que vocês vão me apresentar. Obviamente que o auditor ele foi muito bonzinho nesse caso, né? E ele, obviamente, estabeleceu ali uma questão de sensatez, né? Porque a empresa, ele viu, né? Ele presenciou, mas ele não tinha a evidência, né? Ele tinha um indício, mas não tinha evidência. Por sua vez, né, no final, eu tenho uma reunião ali de uma auditoria, buscando um grupo de auditores, né, e também um setor a ser auditado. Dessa forma, eu crio um processo sistemático que obedece planejamento, desenvolvimento, o checking, né, a verificação e, final, a ação dentro de um grande PDCA que vocês já viram das demais aulas, né, o planejamento, desenvolvimento, a verificação e, por final, ali, as ações. Vamos conhecer, então, neste momento, né, as etapas, basicamente, ali de cada um, né, dentro das atribuições de uma auditoria. É necessário, né, estabelecer um líder da equipe de auditoria. É uma pessoa que vai ser responsável pela qualificação dos trabalhadores, né, que vão ser auditados, ou, naturalmente, é aquela pessoa que vai fazer o primeiro contato com o auditor, e ele vai distribuir tarefas dentro de um grupo antes da auditoria. Não adianta reunir todo mundo no dia da auditoria e falar que cada um tem que trazer as evidências necessárias, né? Tem que trazer ali o seu manual de segurança e saúde ocupacional, os procedimentos operacionais padrões. Não adianta trazer evidências no dia da auditoria. Isso tem que ser preparado, né, ao longo de um processo de certificação. O líder é responsável por preparar, conduzir, relatar e verificar se a auditoria está sendo conduzida de modo mais neutro possível, né? De maneira mais assertiva possível. Ele vai conduzir a reunião de abertura, né, de parciais e também de encerramento em conjunto com o auditor. Vamos lembrar que a pessoa do auditor é a pessoa mais importante de um processo de auditoria. O líder, ele vai ter o seu papel, mas acaba sendo um papel secundário, principalmente, né, durante as conduções aí da auditoria. Mas a reunião, quem chama a reunião ali, quem faz o agendamento parcial e encerramento, é o líder da equipe de auditoria. Deve resolver os impasses críticos, né? Desde situações banais do dia a dia, né? Eu já passei por isso também. O auditor, por exemplo, ele vinha de uma outra cidade maior e acabava chegando no aeroporto, por exemplo, da empresa. O
quem vai buscar o auditor, né? Ele vai vir de Uber, vai vir de táxi, vai ter um setor de transporte. Eu recomendo que nesse momento, não que a gente vá realizar ali um trabalho em excesso, né? Mas ter esse primeiro contato com o auditor é necessário para entendê-lo, conhecê-lo, saber um pouco também da sua vivência profissional, e acaba sendo de modo até benéfico para a organização, né? Lembrando sempre do compliance, né? Não preciso, e desculpa até a palavra que eu vou usar, mas eu não preciso puxar o saco do auditor, né? Eu preciso simplesmente resolver os seus problemas. Às vezes ele vai precisar de uma carona, poxa, por que não o líder da equipe criar esse laço com o auditor a fim de resolver impasses críticos, né? Não é simplesmente, não é beneficiar a empresa, tá, pessoal? É simplesmente fazer ali, tratar o auditor como você gostaria de receber um tratamento também. Fazer com que a auditoria atinja seu objetivo, né? A pior coisa que existe para a organização é parar um dia de trabalho para fazer uma auditoria e esse dia de trabalho não ser produtivo, né? Eu nunca passei por esse tipo de situação, mas imaginem quando há um deslocamento de um auditor, quando ele é recebido pela organização, a empresa passou ali 3, 4 anos desenvolvendo um sistema de gestão, e no dia da auditoria ela não atende o seu objetivo, acaba se tornando uma auditoria prolixa, no qual gestores, até diretores da empresa, acabam fazendo e falando mais do que o necessário, né, se tornando ali naturalmente um empecilho para um bom andamento, né? Então o líder deve preparar essa equipe para aquele dia e basicamente especificar que o objetivo é conduzir a auditoria de modo mais assertivo possível. E por último, atender todas as atribuições do auditor. Então o líder de equipe, né, deve se conter, né, em atender também as atribuições do auditor, né, de basicamente fazer esse levantamento. O auditor, por sua vez, né, ele deve sempre, em todo momento, zelar pela sua qualificação. O auditor de uma norma ISO, ele geralmente está vinculado a uma empresa, prestando um serviço para aquela organização. Então, ao basicamente preparar, né, essa auditoria e conduzir essa auditoria, né, em conjunto com o líder, ele tem que zelar, acima de tudo, pela sua qualificação. Ele tem que tomar cuidado, né, em favorecer um lado ou outro da empresa, né, seja para a empresa que ele presta serviço ou para a empresa que ele está auditando. Lembrando que um auditor, geralmente, né, ele é uma pessoa com uma qualificação de nível superior, e ele acaba, né, tendo ali um envolvimento com o seu conselho de classe, né, seja, por exemplo, o engenheiro que vai ter o seu CREA, seja um profissional da administração que vai ter ali o seu registro profissional, e por sua vez, antes de ser um profissional prestador de serviço, ele tem que zelar pela sua qualificação, que ele pode ser, inclusive, responsabilizado, né, como foi o caso, por exemplo, da empresa de auditoria em segurança nas barragens que nós tivemos lá em Brumadinho e Mariana, respectivamente, né? Mariana e Brumadinho, respectivamente. Eram profissionais específicos da área de mineração, assinaram documentos teoricamente complexos e de natureza questionável, né? E a justiça, no momento em que houve o acidente, foi atrás desses auditores, foi atrás da empresa, né, que buscou ali, que naturalmente assinou a segurança daquela barragem. Permanecer atento e reportar único e exclusivamente as não conformidades, chamadas aqui de NCs. As não conformidades, elas por suas vezes, né, elas precisam sempre apresentar o que é não conforme e por que não está conforme, né? Então, um relatório de uma não conformidade, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas devo constatar a falha e o porquê que está falhando, né, de acordo com o item tal da norma tal, né, para que caracterize como uma não conformidade. Ele deve ter uma característica de imparcialidade, né, e objetivo. Isso aqui é mais uma característica moral do auditor, né, visto que ele vai zelar pela sua qualificação, naturalmente ele deve ter uma imparcialidade e uma objetividade na realização da auditoria. Deve esclarecer dúvidas pertinentes e evitar disputas, né, comparações. A gente vê muito isso, né? No setor de solda, nós tivemos 10 acidentes nos últimos 2 anos. E no setor de pintura, nós tivemos
4 acidentes dos últimos 2 anos. O setor já é diferente, o risco de trabalho já é diferente, então não tem porquê, no momento em que o auditor está realizando aquela auditoria, né, permitir, por exemplo, disputas e comparações entre setores. Afinal de contas, o risco ocupacional é distinto e, acima de tudo, a condução da gestão de segurança e saúde ocupacional também é distinto. Afinal de contas, vamos imaginar que o setor de solda de uma empresa, né, dependendo da atividade econômica dela, vai ter um maior número de funcionários. Então, quanto maior o número de funcionários, maior a quantidade de exposição ao risco, né, naturalmente. E um setor de pintura, né, pode acontecer, dependendo naturalmente do setor e da atividade econômica, ter um número menor de funcionários. Então, essas disputas, essas comparações não são benéficas para a organização. Isso acaba se tornando basicamente ali uma roda de conversa e não é o propósito da auditoria, com fazer comparações e disputas. E o auditor, por sua vez, deve manter a confidencialidade e a ética, né? Eu já conversei com auditores, especificamente durante um processo de auditoria, e raramente, né, eles vão falar sobre as empresas em que eles realizaram trabalhos. Eles podem conversar e falar, olha, eu já fiz auditoria numa metalúrgica semelhante a que você trabalha, ou num frigorífico semelhante ao que você está trabalhando. Mas falar, né, o nome, especificar marcas, ou encontrar, né, as não conformidades e levar isso para uma outra organização, foge da questão da sua qualificação, imparcialidade, objetivo, confidencialidade e ética, né? Até o termo antiética acaba sendo aplicado nesses momentos. Porque, afinal de contas, o auditor que fala mal de uma outra empresa, naturalmente vai falar mal, né, da sua empresa em outras empresas em que ele for fazer uma auditoria. Eu até relato, né, e até uso como exemplo em sala de aula, que um auditor, ele olha muito, né, mas ele deve falar pouco. Por isso que os auditores são mais fechados, tá, pessoal? Eu já tive o prazer aí de conversar com os auditores fora de um processo de auditoria e, naturalmente, acaba ocorrendo, né, deles falarem muito pouco e simplesmente serem bons observadores. O auditado, né, deve comunicar sempre o seu pessoal sobre auditoria, né? Então, antes do início de uma auditoria, uma empresa ou um setor especificamente vai encaminhar, né, um e-mail, uma mala direta, né? Mala direta é uma coisa mais antiga, né? Mas basicamente como se fosse um formulário para a empresa, né, e para todos os setores, que vai ocorrer uma auditoria a partir do dia tal. A partir da semana que vem ocorrerá uma auditoria. É necessário comunicar dentro de um processo de transparência da organização. Comparecer, né, trazer ali basicamente os compromissos com o auditor. Toda vez que o auditor marcar uma reunião, marcar ali ou chamar, né, uma atividade, né, a ser realizada, o cronograma, né, deve ser elaborado pelo auditor. O que ele vai avaliar primeiro, né, de que forma que ele vai avaliar esses setores. Deve designar os canais de comunicação com uma empresa, né, seja por e-mail, seja por videochamada, né? Eu já participei de auditorias, por exemplo, no qual a gente podia fazer reuniões presenciais, né, para que fossem levantadas as informações de uma auditoria. Facilitar o acesso a funções, áreas e informações pertinentes. A empresa não vai mascarar nenhuma informação, também não vai criar nenhuma evidência na hora, né, no dia da empresa, né, no dia da auditoria da empresa. Ela deve facilitar, por isso que ela deve facilitar acesso às funções, setores, informações pertinentes e providenciar sempre, né, as ações corretivas e previdências cabíveis daquela organização. O cliente da auditoria, né, por sua vez, é necessário apresentar toda e qualquer necessidade antes, né, que antecede o início da auditoria. Então, o cliente dessa auditoria, né, vai acima de tudo apresentar a necessidade, né, o porquê da certificação, né, e iniciar a auditoria, né, para que comece ali várias etapas até um processo de certificação. Lembrando que a gente vai passar por auditoria interna, depois uma auditoria de segunda parte, né, que geralmente é uma empresa que vai fazer uma avaliação, para depois passar pela auditoria externa, que vai ser naturalmente a empresa que vai fazer a certificação da empresa, ou até mesmo a recertificação. Deve, por sua vez, designar auditores e escolher/acordar critérios de auditoria de acordo com os requisitos
pré-estabelecidos em uma norma, né, especificamente a norma ISO, ou até mesmo as normas que nós temos na segurança do trabalho. Por último, não menos importante, receber os resultados da auditoria em consenso com as ações cabíveis, né, específicas de um processo de auditoria bem executado. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bem? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Conrado, eu tenho uma dúvida. Andrelina, foi você que perguntou? Marina? Fui eu. Oi, você pode falar um pouquinho mais? Eu já participei em várias auditorias, ISO, mas nunca da 45001. Eu queria saber em que o auditor foca numa auditoria de 45001. O que ele foca? Em controle, em parte de meio ambiente, a parte própria de segurança? Qual é o foco? Tá bom. Pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Ou só a apresentação no PowerPoint? Tá uma tela preta, Conrado, em cima da do PowerPoint. Ah, tá. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mudar a tela, que aí fica mais fácil, ó. E agora, tá aparecendo a minha tela? Tá sim, a ISO 45001. Beleza. Andrelina e todos os demais alunos. Quando a gente fala sobre uma certificação da 45001, vamos lembrar que ela está entrando em vigor, né, em substituição, vamos dizer assim, a OHSAS 18001, né, que é de 2007. A ISO 45001, ela é de 2018, né, então a gente ainda está passando por um entendimento de como que ocorre uma auditoria. Mas os requisitos chaves, né, ou basicamente a premissa de um auditor em uma certificação da 45001, são 5 cláusulas. Primeiramente, o escopo, né, que basicamente vai detalhar como que a norma internacional ela se aplica dentro de uma organização, né? Então, desde o processo de introdução da norma, né, introdução da ISO 45001, para a sua efetiva aplicação, tá? Como que a empresa interpretou a norma, tá? Então, esse é o objetivo primário de uma norma da ISO 45001. Na sequência, nós teremos as referências normativas, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil, nós temos as referências normativas, que são as NRs, e a empresa ela vai utilizar tanto normas nacionais, né, como normas internacionais. Vamos pegar e especificar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, que não era esse o propósito. É isso aqui. Aí. As normas nacionais, que dizem respeito, por exemplo, da NR12, a NR12 fala exclusivamente sobre máquinas e equipamentos. Mas pode acontecer da empresa ter uma máquina alemã, pode acontecer da empresa ter uma máquina chinesa, pode acontecer da empresa ter uma máquina que não é nacional. O que ela fez para adaptar a NR12 nessas máquinas, né? Então, essa referência normativa é quando não existem referências, né, normativas dentro da norma, como que a empresa faz para utilizar outras ISOs ou até especificamente uma norma que nós temos no Brasil. Vamos lembrar que normas regulamentadoras, especificamente a 12, ela só existe no Brasil, né? A gente tem outras normas, né? A norma DIN, que é uma norma ligada à Europa. Nós temos a CE, né, que é uma norma da Comunidade Europeia, que é diferente da DIN. Nós temos ainda as certificações, né, das mais diversas fontes, né, de produção de uma máquina, mas a NR12 é específica do Brasil. Então, no momento que a empresa ela compra uma máquina externa, ela tem que fazer uma adaptação de acordo com uma norma interna, tá bom? Então, essas referências normativas, elas são avaliadas também num processo de auditoria. Quando a gente fala da cláusula 3, são os termos e definições, né, que a gente vai ter ali basicamente 37 termos, né, a serem adaptados, né, da OHSAS para ISO 45001. Especificamente, a gente teria que fazer um curso para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, mas
É basicamente, deixa eu mudar aqui a minha tela, eu acho que está aparecendo para vocês a norma internacional agora, né? Está aparecendo aí? Está. Beleza. Eu vou lá na parte deixa eu mudar aqui. De riscos ocupacionais, que vai falar sobre gerenciamento de risco. E aí a gente vai ter que compreender um pouquinho mais sobre como criar uma metodologia de identificação do risco. Ó. Tá em espanhol, pessoal, não é minha língua materna, né, mas eu vou especificar para vocês. A identificação dos perigos, né, são diferentes dos riscos. Vocês viram isso durante o nosso curso, a diferenciação de perigos e riscos. Como que a empresa fez, né, e faz naturalmente para fazer essa separação? Através de uma análise preliminar, que naturalmente a gente vai encontrar situações de perigo, e como a gente coloca ela em aplicação ou quantificação do risco. Vamos especificar de uma forma mais lúdica ainda. Quando eu falo em perigo, um painel elétrico, né, ele é perigoso. Inclusive, no painel elétrico está escrito perigoso, uma etiqueta escrito perigoso, de acordo com o que está previsto no NR10. A partir do momento que eu tenho acesso àquele risco, né, é porque eu tirei a primeira proteção da máquina, né, ou especificamente do painel elétrico. Então, como que a empresa criou procedimentos para fazer essa manutenção? Se a empresa criou ali um procedimento operacional padrão, se ela vai naturalmente utilizar das situações de bloqueio, né, para poder bloqueio e etiquetação, né, que é o logout, tagout, né, que é basicamente etiquetar e bloquear, né, para que na pessoa que vai fazer a atividade, ela esteja trabalhando dentro de uma situação de perigo e não mais risco, tá bem? Então, quando a gente fala sobre essa identificação, pessoal, eu estou levando em consideração uma série de investigações, ó, infraestrutura, equipe, materiais, as substâncias que podem ser utilizadas em determinado local de trabalho, os fatores humanos, como se realiza o trabalho, situações de emergência. Então, tudo isso, né, as cláusulas aqui, ou itens, né, como a gente vê, devem estar especificados dentro do que a gente chama de termos e definições. Então, a gente teria que ter uma aula mais detalhada sobre a norma ISO 45001. Eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Até fazer um curso de interpretação, porque a gente teria que entender tópico a tópico, item a item, até chegar na parte final. Você comentou, Andrelina, sobre a área da qualidade, por exemplo. Como uma empresa ela faz para falar que seu produto tem qualidade ou não? Geralmente, ela utiliza técnicas de amostragem, né? E também utiliza técnicas de inspeção, né, ao longo do processo produtivo. Então, é basicamente pegar essas situações, né? Espero que você, não sei se você está entendendo, mas espero que você tenha entendido a analogia. Como que eu vou avaliar o trabalhador e o trabalho que ele está sendo realizado, né? E comparar a situação de perigo e se ele está em uma situação de risco controlado, que vai automaticamente se chamar de perigo. Tudo bem? Sim, o levantamento de risco. Desculpa, não entendi. Sim, a parte de levantamento de risco. Sim, através do levantamento de risco. Até quando a gente fala sobre o escopo, né, de uma auditoria da 45001, a gente tem esses itens aqui, ó, que são mais detalhados, né? O que um auditor vai observar? O escopo do sistema de gestão, a política, né? Além desses itens aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que são os requisitos de planejamento, liderança, e naturalmente é como se fosse os fatores, né, que vão contribuir para a implementação de uma norma internacional de saúde e segurança do trabalho. Sei que pode parecer até um pouco confuso quando a gente começa a entender, né, e naturalmente conhecer esses requisitos. Eu vou passar para vocês, né, todas essas etapas aqui, né, até mesmo em uma outra aula para a gente entender um pouquinho mais sobre o funcionamento dessa norma. A especificação da norma ISO, né, ela traz, né, deixa eu só ver se está aqui um pouquinho mais embaixo. Não, nessa parte aqui. O passo a passo, né, para você implementar uma norma ISO,
tá? Vamos lembrar que vai ficar muito mais fácil para uma empresa, para uma organização e para um profissional da segurança do trabalho, se já houver, né, uma cultura de qualidade, meio ambiente. Acaba sendo complementar à área de saúde e segurança do trabalhador. Tudo bem? Sim, perfeito. Beleza? Pessoal, vou voltar aqui ao compartilhamento da tela do slide. Deixa eu mudar aqui. Vê para mim, por gentileza, se está aparecendo, pessoal. Está aparecendo a tela para vocês, pessoal? Tá sim. Vamos lá. Pessoal, dentro de uma auditoria, é necessário uma lista de verificação que o auditor vai montar. Tá? O auditor geralmente vai mandar isso através de um relatório, né? E aí ele vai falar a área que ele fez a avaliação. Então, por exemplo, a área da produção, né? Através do responsável tal, entrevistado daquela auditoria, a quantidade de páginas, né? O auditor que realizou, né, aquela auditoria e a data da auditoria. Eu vou pegar especificamente a área da OSHAS, né, 18.001, que é aí uma norma do mês 7 aqui, né? Vamos lembrar que o auditor entregou 2 meses depois, ó, provavelmente ele entregou no dia 29. Ele observou, né, que não tinha a medida proativa ou reativa, né, numa área de manutenção. Isso vai gerar naturalmente uma não conformidade. E aí a gente vai ter que criar, né, um plano de modificação, né, que não está disponível. Nesse caso especificamente, o auditor está identificando, olha, eu procurei uma evidência, não encontrei, e eu estou discriminando, né, que no dia 5/7, durante a auditoria, não encontrei esse plano de modificação. A empresa não tem como ela voltar no passado, né, e atender essa solicitação. O que ela tem que fazer é criar um procedimento de conformidade, né, para atender essa solicitação do auditor. Mais especificamente, a criar um relatório individual de não conformidade. Então, basicamente, quando a gente fala sobre essa lista anterior de verificação que a gente viu aqui, de forma sequencial, compete ao profissional que vai ficar responsável de implantar esse atendimento de uma não conformidade, preencher todos esses itens, né? Então, vamos imaginar aqui que é a data de hoje, né? Dia 11 de março de 2021, desculpa. O padrão que foi encontrado, né? Ou a falha que foi encontrado, a data. Lembrando que isso aqui é um documento de uma empresa, né, que eu trabalhei, eu só tirei o cabeçalho aqui que tinha o nome dessa empresa, e cada empresa vai ter a liberdade de criar o documento que é formal ou naturalmente adaptável à sua realidade. Vai apresentar ali as dimensões, né, como eu falei para vocês, era uma empresa que passou pelo sistema de qualidade, teve implantação do meio ambiente e estava implantando um sistema de gestão e saúde e segurança e saúde ocupacional. Se aquela conformidade, né, ela é pertinente ou não, e eu vou acrescentar comentários relevantes. Então, eu vou pegar exemplo, né, do item anterior aqui. Não foi identificado um processo de manutenção em relação a atividades proativas e reativas, né? Então, eu vou especificar, é pertinente? Sim, se a manutenção sofrer um acidente de trabalho, né, o que eu vou fazer com ele? Né, como que eu vou ter um plano de ação com esse trabalhador que se acidentou? E se ele não se acidentar, né, ótimo, a gente não vai ter oportunidade de melhoria. Mas, de modo proativo, o que eu posso fazer para que esse trabalhador tenha um controle de risco bem detalhado e naturalmente bem especificado? Então, eu vou criar, né, uma análise dentro de um ambiente, se é uma atividade esporádica, né, ou se ela ocorre de modo eventual, ou sistemática, que acontece de modo frequente. Na sequência, eu vou avaliar a severidade, né, menor ou maior, podendo ser negligível, né, ou importante, marginal ou ainda catastrófica, né, um termo até meio forte aqui, mas um acidente de trabalho com o trabalhador de manutenção, geralmente vai ser maior, né, podendo ser marginal ou catastrófico. E aí identificar a causa raiz. Quem falhou na elaboração desse documento? Foi o técnico de segurança? Foi a equipe de manutenção? Onde está a falha, né? Qual que é a causa raiz desse problema? A ação corretiva, né, de acordo com o que vai ser elaborado, o responsável e prazo, um acompanhamento, quem vai ficar responsável por acompanhar a elaboração,
desse procedimento operacional padrão ou, naturalmente, de eliminar essa causa raiz, se a ação corretiva foi eficaz ou não. Vamos lembrar que um relatório individual de não conformidade pode ser necessário, né, uma adaptação desse relatório futuro. O auditor pode entender que houve uma falha na elaboração, né, de uma conduta de prevenir um acidente. E aí ele vai solicitar mais detalhes, ou pode solicitar também que a não conformidade seja encerrada, que ela se mantenha não conforme. E por último, né, eu vou trazer ali se o procedimento foi modificado, apresentando as devidas alterações que foram feitas. Então, o relatório individual de uma não conformidade é como se a gente pegasse ali e tentasse encontrar todas as possibilidades de uma falha, né, ocorrer durante um processo, seja de manutenção, seja um processo de produção, e tentar, né, naturalmente atender o entendimento do auditor. Lembrando que o auditor deve especificar na constatação qual foi o item não cumprido da norma. Se eu voltar lá na norma ISO, né, e pegar a especificação, qual item não está sendo atendido? É o item da norma ISO, né, mais o item da norma regulamentar. E aí, naturalmente, a empresa precisa passar por essa avaliação. Uma vez, eu tive um relatório individual de uma não conformidade, porque trabalhadores da empresa, operadores de empilhadeira, não tinham, né, uma reciclagem que está prevista na norma regulamentar número 11. Se a gente pegar a NR11, lá fala que o trabalhador precisa ser treinado, capacitado e habilitado. A partir do momento que ele é treinado, ele recebe uma espécie de um crachá, né, falando que ele pode manusear qualquer equipamento, né, especificamente do seu treinamento, empilhadeira, ponte rolante ou qualquer outro equipamento. Além do treinamento, eu já tenho que especificar, né, no seu procedimento operacional padrão, que o trabalhador precisa passar por uma revisão. Só que a revisão não constava no procedimento operacional padrão e o fiscal pegou o crachá do trabalhador, que o crachá apresenta, olha, o trabalhador foi treinado lá no dia 15 de agosto de 2015. Se a norma prevê que a revisão desse treinamento seja feita daqui a um ano, eu tenho que colocar que o crachá dele é válido até dia 14 de agosto de 2016, por exemplo. Então, quando a gente fala que o auditor ele tem dedo podre ou que ele acaba encontrando essas não conformidades, é que ele é treinado e habilitado para esse tipo de situação. Então, algo banal para a gente, né, o auditor encontrou uma não conformidade. A gente teve que sentar com todos os setores, fizemos uma reciclagem desses operadores de empilhadeira, colocamos uma evidência, né, natural de treinamento através de lista de presença, certificado, e tivemos que fazer uma adaptação, né, uma mudança no seu crachá, né, colocar ali a validade do treinamento. Então, até uma coisa que teoricamente a gente teria um controle, né, o auditor pediu para a gente colocar esse controle também no próprio crachá dos colaboradores. Né? Então, foi uma das situações, tá bom, pessoal? Um exemplo para vocês. Por sua vez, né, após uma ação de uma auditoria, eu vou ter as não conformidades reais, que vão gerar uma ação corretiva, tá bem? E uma ação potencial, né, que são ações preventivas. O que eu quero dizer com isso? Durante uma não conformidade, né, o que seria uma ação corretiva? Eu preciso ver o que está errado e corrigir imediatamente, né, não esperar que venha acontecer um acidente. Como, por exemplo, um trabalhador que tem uma realização de um trabalho em altura, por exemplo, que ele não tem ali uma linha de vida, né, ou um trava-queda específico. Porque se ocorrer um acidente, né, a ação de um acidente é imediato. Agora, se porventura o trabalhador, no caso, né, do operador de empilhadeira, que ele não tem ali o seu prazo, né, pré-determinado de quando vai vencer o seu treinamento, né, isso é uma ação preventiva. Né? Vamos lembrar que a NR11 especifica sobre movimentação de cargas, né, armazenamento, movimentação de materiais. Está previsto na NR11, né? Então, é preventivo que o trabalhador tenha ali, no caso, né, uma identificação de quando o seu treinamento vai vencer. Então, os dois tipos de não conformidade, as corretivas e as preventivas.
Então, o auditado vai identificar as causas, vai propor a solução e implementar a sua solução. E, futuramente, o auditor vai avaliar a sua efetividade. Né? Não pensem que depois de implantar a não conformidade, né, ou corrigir a não conformidade, está tudo bem. A empresa vai ter que criar um protocolo, né, criar aqui basicamente, né, um plano de ação, deixar identificado toda e qualquer documentação para o auditor avaliar futuramente a sua efetividade. Pode ser numa recertificação ou pode ser basicamente acordado com o auditor de realizar isso até a entrega do seu relatório, né? No caso que a gente viu aqui em questão, do auditor que identificou que a manutenção não tinha um plano de operação de padrão, né, no caso de um acidente, a gente especificou através de um plano de ação emergencial, um protocolo, caso o trabalhador sofresse um acidente com energia elétrica, em caso de queda em altura, em caso do trabalhador sofrer um acidente, né, e ficar, por exemplo, com algum membro, né, encarcerado dentro de uma máquina. Então, a gente apresentou 3 possibilidades para ele e ele avaliou que a efetividade daquele trabalho de manutenção apresentava naturalmente, né, uma conformidade. E aí ele tirou a não conformidade da auditoria. Tudo isso dentro de um processo de auditoria, também. Mas pode acontecer também do auditor, ele tem a possibilidade de falar, olha, eu não vou tirar a não conformidade agora, eu vou deixar a entrega desse jeito, daqui a 1 ano, 2 anos, quando a empresa for fazer a recertificação, eu solicito, né, para avaliar a efetividade. E aí, para a gente entender um pouquinho mais desse processo de auditoria, né, e finalizar essa aula, o líder da equipe da auditoria será o responsável. Ele vai futuramente, né, para tirar essa não conformidade, solicitar uma nova auditoria, como uma forma nova de avaliação, o envio da documentação ao auditor e aos líderes da auditoria, o envio de um registro ao auditor ou ao líder específico, né, da auditoria, e vai fazer uma avaliação de uma próxima auditoria. Geralmente ele pode fazer isso como um relatório individual de não conformidade, ou ainda, né, um relatório gerencial somente com as conclusões. De acordo com cada não conformidade prevista pelo auditor, a empresa vai fornecer um relatório gerencial somente com o que foi feito, né, das não conformidades. Ou, se for o caso de uma única não conformidade, pode ser feito um relatório individual. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse tema? É meio complexo, mas, na verdade, a gente precisa entender realmente como é que funciona, né, na prática, uma auditoria e também ter um entendimento de como que a norma ISO 45001 é implantada dentro de uma empresa, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Penso que não, Conrado, foi muito bom. Pessoal, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não quiserem falar aqui durante a aula, não tem problema. Podem me mandar mensagem no pessoal, se quiserem mandar mensagem aqui no chat também, não tem problema. Eu respondo assim o máximo que eu consigo também. Se porventura não souber, eu procuro para vocês e apresento uma outra oportunidade, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado, até breve, até a próxima aula. Agradeço pela participação de vocês, né? Então, eu fico disponível também para vocês aí até o finalzinho do nosso dia aqui para a gente conversar sobre auditoria, caso alguém queira tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.